Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati com você para mais um encontro de arquivologia. Você que tem o nosso conteúdo aí no Jornal dos Concursos, estamos aqui para auxiliar você com novas informações, novos conteúdos que possam estar presentes em sua prova. Vale sempre recordar que o conteúdo de arquivologia tem diferentes aplicações em vários concursos. Você que acompanha editais sabe que nos tribunais, Polícia Federal e outros concursos, principalmente quando a gente fala na esfera federal, como ATA, por exemplo, vários ministérios aí que têm nos concursos técnicos a presença do conteúdo de arquivologia. Não é apenas em concursos de nível técnico ou médio, mas também em alguns de nível superior, com a própria Polícia Federal, o escrivão, por exemplo, você sabe que tem o conteúdo de arquivologia. E basicamente, quando você estuda esse conteúdo, você vai recordar que nós temos três grandes eixos. Os eixos relacionados aí em prova. Habitualmente o avaliador pede conceitos e princípios arquivísticos, gestão de documentos e os processos de preservação e conservação de documentos, também chamado de tipologias e suportes físicos. É sempre interessante observar, porém, que em algumas provas, além desses três grandes eixos conceituais que você já tem no nosso material, o avaliador pode pedir para você a chamada legislação arquivística, que é o nosso objetivo desse encontro, conversar um pouquinho sobre os temas de legislação. Muitas vezes, inclusive nos conteúdos de gestão documental e até mesmo de conceitos e princípios, a legislação arquivística é lembrada. Alguns exemplos de provas que já pediram legislação arquivística, né, como por exemplo ATA no Ministério da Fazenda, ou até mesmo na Polícia Federal, o avaliador mencionar a existência da legislação arquivística, escolhendo aquele item, aquele elemento que obrigue o candidato a ter uma visão básica. Não é para você conhecer profundamente a legislação arquivística, até porque esse curso é de noções de arquivologia, não é um curso para especialistas. É para você que está buscando uma oportunidade na área pública e que tem, entre os diversos conteúdos na sua prova, noções de arquivologia. Esse é o objetivo. Então é sobre isso que nós vamos conversar. Legislação arquivística. Claro que não é só uma reprodução de artigos e normas, mas é lembrar como você aplica isso, por exemplo, em gestão documental, em preservação, na própria ideia de conceitos e princípios. É isso que eu quero conversar com você nesse sentido. Claro que quando a gente pensa, esse processo e avalia as características desse conteúdo, o avaliador então pode propor alguns temas. E por onde ele começaria? Na legislação arquivística, nós vamos trabalhar a lei dos arquivos. Então a nossa conversa de hoje é a lei dos arquivos. Lei dos arquivos, professor? Sim, ela é base. Ela cai direta ou indiretamente em várias provas. Por quê? Justamente é uma lei pequena e que tem boa parte dela alicerçada na questão conceitual. Definir arquivo, as idades arquivísticas, a organização dos arquivos públicos, fala também de arquivos privados. Então ela tem um papel importante nesse processo. Então nesse encontro, nesse bloco que eu vou conversar com você sobre o tema de legislação arquivística e vou conversar especificamente sobre a Lei 815991. Está aí no slide para você observar. E ela deixa muito claro e vale como referência, porque ela é chamada Lei dos Arquivos. Ela emana a sua organização, claro, inspirada na Constituição de 88, ela vem aí ser aquela organizadora e disciplinadora da atividade de gestão de documentos, na área pública principalmente. Claro que já tivemos leis anteriores, a legislação arquivística não começou em 1991, você demanda há muito tempo. Historicamente, se você quiser voltar até o Brasil Império, quando se criou o Arquivo Nacional, até muito antes, o Arquivo Nacional até anterior ao próprio Brasil Independente, quando a família real portuguesa vem ao Brasil, então tem uma história de longa data. Mas nós não estamos aqui para dar aula de história, estamos para falar da legislação arquivística. Então, o ponto de partida, e vale sempre observar para você, é justamente essa preocupação com a legislação que eu vou destacar aqui para você. Então, a Lei 815991. A legislação arquivística, é interessante você observar, ela ganha uma dimensão conhecida aqui nesse processo, e isso que é importante você considerar, como uma referência sobre o processo de organização dos arquivos. Por isso é chamado, então, de Lei dos Arquivos. E essa é a questão para nós, a referência. Se você quer uma legislação básica para recordar sobre arquivos, você tem, então, a 815991,
a legislação básica relacionada à lei dos arquivos. Agora é interessante observar que o avaliador pode pedir para você alguma coisa sobre a regulação dessa lei. Não é do nosso encontro de hoje, vai ser para o nosso próximo encontro, uma questão sobre o decreto 407302. Esse decreto ele regulamenta justamente a lei 815991. Então simplifica para mim, professor. Nós vamos conversar sobre a lei dos arquivos, a 815991. Depois, num outro encontro, eu converso com você sobre o decreto 407302, que traz alguns detalhes complementares a esse processo. Mas, professor, se o avaliador não escrever na minha prova a legislação arquivística, então eu vou ignorar essa lei? Veja, o que é importante você observar que tem alguns artigos que são usados em prova sem pedir legislação arquivística. Artigo 3º, que define a gestão de documentos, ele é muito trabalhado em prova, várias provas. Vou até mostrar exemplo para você aí. O importante é observar, né, que existem alguns artigos desta lei que habitualmente caem em prova sem o avaliador precisar pedir para você legislação arquivística, como o artigo 3º, por exemplo. Então eu vou te mostrar alguns artigos importantes dessa lei. É uma lei pequena e se você tiver a oportunidade, dá uma atenção, um carinho, porque ela te ajuda não só aqui, mas também na parte de conceitos, na parte de gestão documental, vale recordar. Sem delongas, então, mostro para você do que trata a 815991, você vai recordar. Bom, o avaliador pode lembrar para você que a chamada Lei dos Arquivos vai falar, entre outras coisas, sobre a Política Nacional de Arquivos. Sempre lembrando, essa política para arquivos públicos e privados. Como algo compulsório, professor? Não. Para os arquivos privados, são orientações e temas que possam auxiliar na gestão arquivística, porque inclusive a lei define um sistema nacional de arquivos que envolve arquivo público, arquivo privado, existe um Conselho Nacional de Arquivos que dá o apoio e o suporte técnico, toma decisões que possam ajudar na gestão da informação, de documentos, porque você vai sempre lembrar, o documento é fonte de informação que vale para diferentes finalidades. Ele prova, ele informa, ele apoia a gestão, apoia a cultura. Então tem um papel importante. E o poder público tem que ser o guardião da informação. E isso ganha destaque principalmente com o evento mais recente. Se você lembra, a presidente Dilma sancionou a lei de acesso a informações públicas em 2012, um tema mais recente que vem para nós como referência. E é importante você recordar esse processo, né, como tema, vale recordar. Então veja, desculpe pela redundância, quantas vezes eu quero recordar, hein, professor? Eu quero dizer para você que com a questão da Lei de Acesso a Informações Públicas, esse tema ganha destaque. Lei 12.527/11, né, professor? Não é 1912, nem 2012, nem 512. É 12.527/11. 2011, a Lei de Acesso a Informações Públicas. Desculpe. Então, vale recordar que essa lei impulsionou todo o debate, toda a discussão sobre acesso à informação na administração pública, mas também, no geral, para o cidadão que quer saber, que quer ter informações. Não é só a questão de saber sobre si, mas como o gestor público cuida dos seus recursos, trata do bem público. Então, esse processo dá uma dinamização à questão da informação, do conhecimento que estão nos documentos. E esses documentos estão nos arquivos. Essa é a questão para a gente lembrar. Certo? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Primeiro detalhe para você, por que essa preocupação com os arquivos? Porque está aí, que emana da Constituição de 1988, artigo 5º, principalmente, quem tem que cuidar, né, dessa questão de guardar a informação, de cuidar da informação que tem que ser disponibilizada quando o cidadão tem desejo ou necessidade, desde que esteja dentro da norma, da regra, você vai encontrar, é uma atribuição do poder público. E o artigo 1º da lei é muito claro, o poder público tem que gerir documentos. Essa é a questão central para a gente começar. Por isso eu já deixei em destaque para você aí. É dever do poder público gerir documentos. Consequentemente, por que ele tem que fazer isso? Um detalhe importante que você observa aqui. Qual é o detalhe, professor? Olha lá. Lembrar que é um instrumento, sim, de apoio à administração, cultura, por exemplo, desenvolvimento científico e, principalmente, prova e informa, o caráter probatório e informativo. Veja, é aquela história de gerir o documento.
E a gestão envolve também a sua preservação, a sua proteção. Lembrando que eu tenho que guardar os arquivos e os documentos que neles estão e as informações ali contidas, porque eles apoiam a gestão, a cultura, o conhecimento científico e, principalmente, são elementos de prova e informação. É aquela história que você sabe, você vai dizer, olha, aquele imóvel é meu, tá? Prova aí, ó, tem um documento. Olha, eu tenho aqui o registro no cartório de imóveis. Mas isso é verdadeiro? Vai lá no cartório para você ver. Então, o cartório, por exemplo, tem as informações sobre este instrumento, sobre este documento. Então, exemplo a você, está provando, está informando detalhes, elementos essenciais do nosso cotidiano. Mas não é só para isso, né? É uma visão mais geral que eu quero reforçar aqui com você. Então fica essa primeira ideia do artigo 1º, lembrando para você que é função do poder público cuidar dos documentos, geri-los, porque eles apoiam a gestão, a cultura, a ciência, o conhecimento científico, servem para provar, servem para informar. Essa é uma visão importante que você vai recordar. Muito bem. Além disso, cabe destacar também, vale lembrar, que o avaliador pode usar em prova para você os artigos, principalmente 2º, 3º, são artigos onde você encontra conceitos, tem outros artigos aí. Na verdade, se você pegar a lei 815991, os seus 10 primeiros artigos, você vai encontrar muitos conceitos, muitas definições que podem ser utilizadas em prova. Então, o que é arquivo? Então, a lei 815991 define o conceito de arquivo. Essa seria a ideia. Então, quando você olha a parte de conceitos e princípios arquivísticos, que é muito comum em prova, você vai encontrar, por exemplo, nesse caso aqui, para você uma definição. Os arquivos como conceito para você. O que é o arquivo? Aí você lembra, já vi isso aí no material, na parte de definição, conceito. Sim, conjunto de documentos que alguém produz ou recebe, pessoas físicas, jurídicas, né, em função do que fazem, está aí no artigo 2º. Para quê? Ora, para, em função de suas atividades, e por isso que são importantes, né, guardá-los. Provar alguma coisa, informar alguma coisa, essa é a ideia. Tá, professor, mas você não leu o artigo. Não vou ficar lendo o artigo para você aqui, mas só quero lembrar. É aquele documento que alguém produz ou recebe, pessoa física ou jurídica, em função do que faz, vale sempre lembrar, independente do suporte, olha lá, isso você sabe, é conceito, né? Suporte físico, um material onde se registra a informação. A natureza do documento, essa é a questão. Então, vale recordar que esse conjunto de documentos, qualquer que seja seu suporte, ou a natureza de seu documento, vale sempre lembrar, é produto daquilo que você faz como pessoa física ou jurídica e que se enquadra naquele princípio fundamental. É reflexo de sua atividade, o seu cotidiano. Pense num órgão público, por exemplo. Polícia Federal emite passaporte. Os documentos relacionados à emissão de passaporte formam um arquivo. Vale sempre lembrar. Então essa é uma característica que o artigo 2º define para você, o arquivo. Muito bem. Esse arquivo tem um conjunto de documentos. E aí vale recordar. O artigo 3º, que vem na sequência, define como geri-los. E aí que eu peço sua atenção, porque este assunto ele cai demais em prova. Por isso o artigo 3º tem que estar na ponta da língua. Então quando você falar da Lei 815991, lembre do artigo 3º. Gestão de documentos, esse conjunto de eventos, procedimentos, operações que cumprem um papel relacionado à produção do documento, à sua utilização, ou seja, tramitação, uso, arquivamento e depois destinação, avaliação, guarda permanente, eliminação. Em outras palavras, os 3 grandes eixos, na visão tradicional da gestão documental, mais simples, aqueles 3 grandes eixos de produção, utilização, destinação, estão retratados aqui, nessas atividades de produzir, tramitar, usar, avaliar, arquivar, eliminar, recolher os documentos. Então, o artigo 3º cai demais em prova. Então, esse aqui é copia e cola, vale sempre observar para você como referência, como característica dessa atividade. Muito bem, professor. Então, artigo 3º é fundamental, é base. Por isso que eu disse, tem alguns artigos que são conceitos, definições, que você pode aproveitar para estudar. Agora, o artigo 3º é item de prova. Qualquer concurso que tenha, noções de arquivologia, você vai encontrar lá, gestão do documento da informação.
vai aparecer, ou só gestão de documentos. E esse artigo 3º é central para a nossa conversa, lembra dele, tanto é que no nosso conteúdo teórico que você tem aí também com você, ele é o que ocupa mais espaço, porque ali você fala de protocolo, fala de arquivo, vários elementos de gestão documental. É importante você considerar esses aspectos. Além disso, claro, não poderíamos deixar de mencionar para você, né, os conceitos de arquivo público e privado que podem cair em prova. Então, você tem aqui o artigo 7º, 8º, falando desses temas, vale recordar, destacando os conceitos, o que seriam arquivos públicos e privados. É importante essa distinção, vale lembrar, até porque o avaliador pode pedir para você conceito. O que é arquivo público, o que é arquivo privado, na verdade já pediu em prova, né? Você tem alguns concursos que isso está presente. O importante para nós aqui é considerarmos essa definição e ajudarmos você nesse processo a lembrar. Arquivos públicos são aqueles produzidos, recebidos, sempre importante lembrar, né, por órgãos públicos, nos seus diferentes níveis, em função do que eles fazem. Viu ali? Então, esfera federal, estadual, distrital, municipal, também nos poderes executivo, legislativo, judiciário, órgãos públicos, as suas atividades refletidas nos documentos, arquivo público. Porém, lembre-se que nós temos o conceito de arquivo público aplicado também, vale lembrar, a documentos por instituições de caráter público que os produzem ou recebem. Então não é só o documento do órgão público, é de instituições de caráter público. Veja, lembre-se, muitas vezes eu tenho uma entidade privada prestando serviço público para você. Ah, aquela organização social administra um hospital público. Ah, tá, então documentos formando um arquivo público. Veja, essa é a ideia também. Então é importante dar uma olhada no artigo 7º, porque ele traz essa definição para você do arquivo público de suas nuances. Então, órgão público, em função de suas atividades, vale lembrar, nós tivemos como exemplo Polícia Federal, acesso ao UNB faz uma questão 2012 no papiloscopista dizendo para o candidato, na Polícia Federal você tem coleções de documentos. Não, na PF não tem coleção. A PF tem arquivo, porque os documentos, ela é um órgão público, as suas atividades, os documentos que desenvolve, ela tem arquivos, vale recordar. Então você faz esse paralelo com questões relacionadas ao tema, falando do arquivo público, de suas características. Um outro ponto importante, vale lembrar, em relação aos documentos públicos, o artigo 7º, o artigo 8º, exploram as definições, porque o governo, vale sempre lembrar, brasileiro, na sanção dessa lei, reconhece então as 3 fases dos arquivos, as 3 idades, as 3 etapas dos arquivos, por isso definidos aqui para você. Você observou em destaque os documentos de arquivo, os 3, corrente, intermediário e permanente. Isso aqui é conceito que você pode aproveitar para os seus estudos. A ideia é essa. Então, uma definição do que é um documento corrente, do que é um documento intermediário, do que é um documento permanente. As 3 idades, vale sempre recordar. Então, quando consideramos gestão documental, você vai lembrar que os documentos correntes são aqueles que estão em curso, consultados frequentemente. Isso você sabe que você viu lá na parte teórica, mas vale reforçar para você onde está na lei. Elementos conceituais, atividades importantes aqui que podemos observar nesse processo. É claro que, ao considerarmos essas etapas e ao discutirmos esses temas, insistimos um pouco nessa questão da legislação arquivística como elemento fundamental, basicamente a Lei 815991, para você ter um volume de conceitos que te ajude na resolução de questões. Essa é a ideia. Então, um exemplo para você dessa definição. Documento corrente, que você já sabe, documento intermediário, que você também tem aí a sua definição. Vale sempre lembrar que aqueles que não são de uso corrente, mas que têm ainda que permanecer aguardando eliminação ou recolhimento. Então, aqueles que eu não consulto mais frequentemente, ainda estão em uso, não se movimentam. São alguns aspectos que você considera aí dos documentos intermediários que o artigo 8º, parágrafo 2º, define para você, vale recordar. Então, o objetivo aqui é apenas trazer esses temas que você vê lá na parte
conceitual, conceitos e princípios, o que eu reforço para você com a legislação arquivística, vale observar. Além disso, é claro, podemos destacar outros elementos e outras finalidades, relacionados a esse tema quando o avaliador trabalha em prova. Por exemplo, a questão dos documentos públicos definidos como permanentes. Vale sempre lembrar que essa classificação de documento permanente não é um privilégio do documento público, mas é recordar que, quando eu falo no documento permanente, associo basicamente os documentos de valor histórico, que tem que ser guardados indefinidamente, então de forma permanente, definitiva a guarda, vale recordar. Então, artigo 8º, 7º e 8º é legal, define arquivo público, as idades dos arquivos, vale considerar essas 3 etapas, conceitua de forma bem simples, facilitando a sua visualização. É isso que quero destacar para você. Além disso, cabe lembrar, nesse caso, também a questão dos arquivos privados. Aí a gente vai lá no artigo 11, lembra para você de um detalhe importante, o conceito do arquivo privado, que está na Lei 815991 e que pode ser trabalhado em prova para você, destacando aqui o famoso arquivo privado e lembrando que tem a ver com aquilo que eu ou você, então pessoa física ou jurídica, produz ou recebe em função do quê? De nossas atividades. Então é produto do que a gente faz. Exemplo, os documentos que você acumula para fazer a declaração do imposto de renda constituindo um arquivo. Vale lembrar. E as empresas no cotidiano de suas atividades têm documentos de caráter probatório, informativo, que refletem suas atividades também. O importante, artigo 11, artigo 7º e 8º, artigo 3º, são artigos que vão te ajudar na sua preparação, que serve tanto quando o avaliador pede só legislação ou quando ele propõe temas de conceitos e princípios arquivísticos, vale lembrar. Claro que aqui não estamos falando de princípios no sentido das ideias que norteiam o conhecimento arquivístico. Estamos falando mais de conceito, de definição. Mas eu acho que te ajuda nesse sentido, naquele tópico fundamental de vários concursos. Muito bem, além desses elementos, e isso é interessante você observar, podemos chamar a atenção para um detalhe. Os arquivos privados, por uma relevância científica, histórica, podem ser considerados de interesse público social. Então, vale lembrar que eu tenho arquivo público e posso ter um arquivo privado, vale sempre lembrar nesse sentido, os arquivos privados que tenham essa característica de serem arquivos de interesse público, interesse social. Agora, isso é avaliado e identificado pelo poder público na prática. Por exemplo, a administração pública federal, através de um decreto presidencial, pode declarar que aquele conjunto de documentos é de interesse público social. É uma possibilidade. Então você tem uma série de exigências para a manutenção daqueles acervos. É mais ou menos como definir, como tombar um prédio, dizer que, olha, é patrimônio histórico, arquitetônico, então eu tenho que manter e preservar. Então essa ideia se coloca. Agora, tem que ser reconhecido pelo poder público pela sua relevância. Então tem uma característica que possa ser lembrado dos arquivos privados de interesse público social. Sobre esse tema ainda, o artigo 13 deixa muito claro, já foi inclusive até tema de prova, o que acaba acontecendo com os arquivos privados de interesse público social. Sempre lembrando que eles não podem, por exemplo, sair do país, então não podem ir para o exterior, eu não posso dispersar ou perder essa unidade, esse conjunto de documentos. Quer dizer, nesse sentido, se eu quiser alienar o documento, se eu quero, por exemplo, eu tenho isso com um documental, vou vender para um terceiro, eu tenho que vender em bloco, eu não posso fragmentar ou separar para garantir o conjunto de documentos. Não saem do Brasil e, principalmente, não podem ser dispersados, perdidos. Essa é uma questão que a legislação também abarca para você, vale lembrar. Então, veja, são alguns aspectos, alguns pontos que a gente queria reforçar sobre a lei dos arquivos, pensando em provas que o avaliador pede a legislação arquivística explicitamente. Se ele não pedir, só atenção, então, principalmente para o artigo 3º, 7º, 8º, onde eu tenho conceitos que possam ser trabalhados em prova de maneira contundente, vale lembrar. Além disso, é claro, não posso deixar de comentar com você um ponto importante sobre a gestão documental dos documentos públicos. Afinal de contas, arquivos públicos, concurso público, tudo junto aí, professor. Estou brincando com você, mas é para lembrar
que é um tema mais apreciado pelo avaliador, vai dar mais atenção muitas vezes a arquivos públicos e sua gestão. E aí deixa claro do ponto de vista da organização da gestão pública dos documentos, de que ele tem um princípio, se lembrar, cada um cuida do seu. Essa é a ideia. Então, em termos de prova, você tem alguns exemplos de questões que os avaliadores, por exemplo, podem propor para você nesse sentido, trabalhar algum tema, algum assunto relacionado à administração justamente desses documentos públicos ou de caráter público que competem aos seus diferentes níveis, federal, estadual, distrital, municipal e aos diferentes poderes, para que cada um cuide do seu. Essa é a ideia. Importante é reforçar a preocupação da gestão arquivística com esses elementos. Então, que os documentos sejam devidamente gerados e geridos pela administração pública, essa é a questão, conforme o seu patamar. Então, executivo federal, executivo estadual ou municipal, cada um cuidando do seu. Essa é a essência que você vai lembrar. Agora, tem um ponto importante. No geral, vale sempre lembrar que boa parte dos concursos vai fazer menção para você ao papel do Arquivo Nacional, que ele é a grande referência, não só como guardião da documentação federal, do Executivo Federal, mas principalmente, vale lembrar, porque ele é um referencial técnico, dá apoio a outros arquivos, dá orientação, ajuda nesse sentido, né, seu papel de suporte técnico para a gestão documental no país. Então fica para você aqui o artigo 18 para fazer uma referenciação sobre o trabalho do Arquivo Nacional, destacando para você justamente esse processo, onde o Arquivo Nacional assume essa característica, né, de gerir, recolher documentos do Executivo Federal, vale sempre lembrar, ser um implementador da Política Nacional de Arquivos, que vai ser elaborado por um órgão chamado Conselho Nacional de Arquivos, e é ele que faz a política que o Arquivo Nacional ajuda a implementar na sua esfera de atuação. Lembre-se que, é claro, você está falando do Poder Executivo e o Judiciário. O Judiciário tem que cuidar dos seus documentos. Então é uma questão, porque às vezes você vai fazer prova para os tribunais, já foi até pergunta de prova, tem que se cuidar, cada um cuida do seu, sempre lembrando como referência para conhecimento, para informação sobre os documentos, certo? Muito bem. Quero aqui destacar para você algumas observações complementares. O finalzinho da lei fala principalmente das responsabilidades se eu não fizer isso, se eu não cuidar do documento. O que vai acontecer? Bom, aí é muito simples. Você vai responsabilizar, né, sobre as suas diferentes esferas aqueles que destroem documentos de valor permanente ou de interesse público e social, ou seja, arquivos públicos e privados que tenham essa característica. Se tiverem os documentos destruídos, quem os fez responde civil, penalmente e administrativamente sobre esse processo. Então, só para que a gente possa complementar o tema com você. Certo? Muito bem. Professor, mais alguma coisa relevante? É um tema principal para o decreto 473, mas basicamente o finalzinho ali da lei lembra para você, isso é um tema mais específico, quando se discute legislação arquivística, sobre quem é o responsável para fazer a legislação arquivística no Brasil. Então você tem o Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, ele faz a legislação, ele define a política nacional de arquivos, os normativos, e existe um Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR, onde nós temos arquivos públicos e privados integrados num grande sistema, no qual o Conselho Nacional é o órgão central. Lembre-se que há uma ligação dele com o Arquivo Nacional, que dá o suporte técnico, então vale lembrar que boa parte da norma. Agora, quando o avaliador quer falar de CONARC, geralmente ele vai para o decreto 47302 ou mesmo do SINAR, que é só para você lembrar como eles estão organizados. Muito bem, para eu concluir com você, exemplo de questão, olha lá, Polícia Federal 2013 inscrivão. Você vê como é que o tema pode cair em prova para você. Nessa prova, o avaliador não pediu legislação arquivística diretamente, mas a utilizou desta forma. Ó, gestão de documentos, reconhecido inclusive na legislação arquivística brasileira, Lei 815991, artigo 3º, visa garantir que os arquivos sejam instrumentos de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e elementos de prova e informação. Aí, ele misturou o artigo 1º com o artigo 3º, misturou não, lembrou desses artigos
para falar para você sobre o tema que eu acabei de comentar. Então tá aí para você como referência desse nosso conteúdo, tá? Certa afirmação para você estudar e ter exemplos, ok? Para eu concluir com você, é sempre interessante lembrar, nesse sentido, a preocupação aqui de deixar como referência esse conteúdo para nós abordado. Fica aí uma sugestão de fontes para você estudar. Tem o site do CONARC, onde tem legislação, tem nosso material. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos. Bons estudos. Até a próxima.